إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحابته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala. De seguida, saudações para o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semana passada falamos sobre usul ridda, que são as fontes que nascem o renunciar de alguém, renunciando à religião. Eu dizia que existem 4 pontos que são usul ar-ridda, que são as fontes, os princípios, as raízes, onde nasce, por via dessas, nasce a descrença. Por via dessas, o Islã de alguém fica quebrado. E mencionei de al-i'tiqadu wa shak, a crença ou o acreditar, assim como a dúvida. O acreditar, assim como a dúvida. E alguns motivos que trazem esta dúvida, ou seja, algumas causas que por via dessas nascem a dúvida, que temos que evitar alguns pontos que, prontos, acabamos de mencionar. Al-i'tiqadu, a crença, primeiro dizermos que o que acredita é o coração. O imã está em 3 partes, que tudo isso resulta a uma parte, que é al-qawl bil-lisan, ou al-iman bil-qalb, a crença no coração, e o dizer na língua, assim como al-amal bil-jawarih, e a prática com os membros. Isso, quando se junta, é que é o imã. Então nós, para sermos crentes, temos que primeiro juntar isso. Juntarmos essa crença, essas partes 3, então unirmos para nós sermos, ou o nosso Islã ainda permanecer. Se formos a pegar sobre a crença, nós sabemos que o que é crença, mas estamos a dizer que, olha, nesta crença existem algumas coisas que quando você pratica, a sua crença fica quebrada, fica destruída, você sai do Islã. Então eu dizia que essas partes nascem a partir de 4 lugares. O primeiro lugar eu mencionava dizendo al-i'tiqadu, que é a crença. Você pode ter uma crença e esta crença te afastar do Islã, te tirar do Islã. Ou então a-shak, a dúvida, duvidar assuntos do Islã. Ou então al-qawl, o dizer, ou al-fi'l, a prática, a prática, a ação que você pratica. Neste caso, existe algo que quando você acredita nisso, você sai do Islã. Existe algo quando você duvida, sai do Islã. Existe algo quando você fala, sai do Islã. E existe algo quando você pratica, sai do Islã. Aqui o assunto não é seguir as 4 coisas de uma vez. Dizer que acreditar, duvidar, não. Mas uma dessas 4 coisas que você tiver, ou uma dessas 4 você praticar, então você já sai do Islã. Ainda falando sobre al-i'tiqadu, a crença, temos algumas condições do mesmo kalima, as condições do mesmo kalima, que é a palavra do imã. Nesta, temos, por exemplo, al-qabul, a aceitação. A aceitação é uma das condições do kalima, la ilaha illallah. Al-qabul, a aceitação, é uma das condições. Você aceitar o que o Islã diz, aceitar o que o Nabi trouxe, aceitar o que o Alcorão diz, aceitar o que o Profeta mencionou, aceitar aquilo que o Islã no geral trouxe. E se é que você desmente uma dessas coisas, você já sai do Islã, você já não é muçulmano. Reze, não reze, jejue, não jejue, isso já não vale nem sequer mais, ou seja, não ultrapassa 1 0. Não ultrapassa
o 0, não chega no 1. Qualquer prática que você faz, enquanto não aceita, então não chega no 1, mas sim continua ainda no 0. Por mais que pratique várias formas, várias maneiras, vários lugares, vários tempos, tudo isso não ultrapassa o 0 e não chega no número 1. Então, primeiro é aceitar, ter aceitação, al-qabul, aceitação, aceitar o Islã, aceitar a prática, aliás, aceitar a religião, o que diz, aceitar o ensinamento do Islã. E aqui você já que é muçulmano. Uma dessas partes, uma dessas condições é a pessoa ter a aceitação. Se você rejeitar, mas enquanto pratica, mas você rejeita e pratica, por exemplo, você não acredita que o Salah é obrigatório, mas você reza, você não é muçulmano até agora. Você não acredita no seu coração de que Zakah é obrigatório. Zakah é obrigatório para os ricos. Obrigatório para os ricos, atenção. Obrigatório para os ricos. Não é você ter seu 15 mil, dizer agora já tornou-me obrigatório esta esmola, ou seja, o zakat. Não, estamos a falar de obrigação para os ricos. Obrigação para os ricos. De acordo com a riqueza que você tem, sejam os camelos, sejam as ovelhas, seja o que lá for, qualquer riqueza, aquilo que torna obrigatório. E você, no seu sentido geral de zakat, estar a dizer que não é obrigatório, então você não é muçulmano. Ou então, se é que você está a dizer não é obrigatório por ser jahil, aqui você é desculpado por sua ignorância. E esta ignorância é reparada. É ignorância porque via. Será que entrou no Islã apocado? Ou então é aquela pessoa que vive lá no mato, lá onde não existe ninguém para ensinar a ele? Esse é reparado, esta tal pessoa é reparada, se é que ele tem motivo ou tem razão. Ou agora, se é que é alguém que vive na cidade, dizemos assim, vive na cidade porque existem pessoas lá para ensinar, indica que a tua preocupação é que está morta, então você não é desculpada, você é um ignorante, não desculpado. Porque você sozinho é que não quer saber. Você sozinho é que não quer conhecer o Islã. Não porque não tens como saber. Tem como saber. Mas o seu coração é que é um coração selado, um coração enferrujado. Então você não quer ir lá. Aqui você não é desculpado nessa ignorância que você tem. Mas quando é aquele que a sua ignorância há motivo, há razão de ser desculpada, aqui já é reparada e é vista que a pessoa tem um motivo. Então estou a falar de alguém não acredita que o zakah é obrigatório. Por mais que tire todo tipo de riqueza que ele tem, não é válido, e essa pessoa é kafir, porque é obrigatório acreditar no coração que o zakah é algo obrigatório é obrigatório para os ricos e não para os pobres. Ricos não para os pobres. Se é que estamos a falar no caso daqueles que são comerciantes ou são funcionários, guardaram um certo dinheiro, desde que o dinheiro tenha um peso de seus 85 gramas de ouro. Esta já está obrigado a esta pessoa a tirar o zakah. E isso volta do tempo era para era. Isso depende o valor do mercado, o valor deste tal ouro, de acordo com o tempo em que as pessoas estão a viver, ou o ano, ou a zona em que as pessoas estão a viver, ou então o valor em que as pessoas estão a usar, dependendo disso, de acordo com o valor do ouro. Então, estamos a dizer que essa pessoa tira o zakat, mas não acredita no coração de que isso é obrigatório. Aqui já ele sai do Islã. Mês de Ramadã, o mês de Ramadã, que é o mês de jejum obrigatório. Você jejua, mas não acredita no coração de que este jejum é obrigatório. Você não acredita, então aqui também você sai do Islã. Aqui você não é muçulmano. Assim como também o Hajj. Você não acredita que o Hajj é obrigatório. Aqui também. Ou então, todos esses assuntos. Não acredita que os 5 são pilares do Islã. Que é o Shahadatain, 2 testemunhos, assim como a oração, 5 diariamente, assim como o zakah, por ano uma vez, assim como o hajj, na vida uma vez. O hajj é obrigatório na vida uma vez para os ricos. O resto de hajj não é obrigatório, mas sim é sunnah. Neste caso é mustahabba, que se quiser pode ir,
se quiser não ir. Hajj é obrigatório, quer dizer, o Tawhid, o Shahadatain, é obrigatório toda a vida, nem sequer um segundo. É o pilar mais grande. E de seguida o Salah. Salah é obrigatório em algumas horas, 5 tempos por dia. É obrigatório 5 tempos. Aí já está a diminuir o tempo da obrigação. Segundo pilar, o primeiro pilar é mais obrigatório do que mais outros. E depois o segundo pilar é mais obrigatório do que o terceiro. O terceiro é obrigatório uma vez por ano. Assim como o quarto é obrigatório uma vez por ano. E estamos a falar do quinto pilar, já é obrigatório uma vez na vida. Isso para os ricos é uma vez na vida. O resto de outros anos já não é obrigatório. O rico não está obrigado a ir para Hajj, mas sim é obrigado ele a fazer o Hajj uma vez na vida. O resto é o querer já dizer que posso ir ou não posso ir. Então, nestes todos os pontos, por mais que pratique a pessoa, enquanto não acredita que esses são pilares do Islã, a pessoa já sai do Islã. Então, aqui está o Ridda. Ridda é o quê? Os Kafirs dividem-se em 4 classes. O Kafir mais perigoso é o Munafiq. Neste caso, o Kafir número 1 e que receberá castigo mais perigoso acima de todos os Kafirs. Neste caso, este Munafiq, o hipócrita, ele terá castigo mais terrível, mais perigoso no inferno do que mais ninguém. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Inna al-munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar." Portanto, os hipócritas fi ad-darki al-asfali min an-nar estarão no degrau, não categoria, degrau, quer dizer, para baixo. Estarão no degrau mais baixo, lá no inferno, o degrau mais baixo. E essa porta onde eles vão entrar chama-se Hawiya. É uma das portas do inferno e ainda é a primeira porta lá embaixo do inferno. E são os munáficos que irão entrar lá. Os munáficos são Kafirs. Allah subhanahu wa ta'ala diz, ele diz: "Wa'ada Allahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-kuffara nar jahannama." Allah subhanahu wa ta'ala prometeu os munáficos, assim como as munáficas, e os Kafirs no geral, o fogo infernal. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu a todos esses. E não há dúvida que esses também são Kafirs. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wa min an-nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Dentre as pessoas há quem diz, há as que dizem: "Nós cremos em Allah e no último dia, wa ma hum bimu'minin", mas eles não são crentes. Se não são crentes, indica que eles são descrentes. E isso quer dizer que eles são descrentes. Isso por quê? Yukhadi'una Allah. Eles tentam enganar Allah. Walladhina amanu. E aqueles que acreditaram. Tentam enganar porque não estão a enganar a ninguém. Wama yakhda'una illa anfusahum. Como no mesmo ayah diz, eles não enganam a ninguém senão a eles mesmos. Wama yakhda'una illa anfusahum. Wama yash'urun. Só que eles não percebem disso. Fi qulubihim marad. Nos seus corações há uma doença. O propósito da palavra doença aqui é a hipocrisia. Fazadahumullahu marada, e Allah aumentou-lhes mais uma doença. Walahum adhabun alimun, eles terão um castigo que vai dar dor a eles. Adhabun alim, ay adhabun mu'lim, um castigo que vai dar dor. Min al-alam, quer dizer, vem da palavra alam, dor. Então, adhabun alim é um castigo que vai causar dores no corpo da pessoa. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أي عذاب مؤلم بما كانوا يكذبون, por aquilo que eles andavam a mentir. Então, a partir desse ayah, entende-se que, olha, os munáficos também são Kafirs, não são crentes, por mais que façam salah. Não há dúvida que eles rezam, fazem salah. E mais outros ayahs, dentre eles o ayah do Surah At-Tawbah: وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِ. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "O Muhammad, não faça mais dua, mais súplica a favor deles. Caso um deles morrer, nenhum deles, você nunca mais fazer dua para eles." Esses munáficos nesse caso: "Wala taqum ala qabri", e nem fique parado diante da campa dele. "Innahum kafaru billah wa rasuli", pois eles descreram em Allah. São Kafirs, eles descreram em Allah e no seu mensageiros. "Wa matu hum fasiqun", e morreram enquanto são mafiosos, ímpios. Então, esse é o Kafir número 1. De todos os Kafirs que existem, o Kafir número 1 é o Munafiq. Alguém que faz salah conosco, mas na verdade o coração dele não está conosco. Apenas o corpo, a física é que se encontra aqui visível. Mas o coração está muito longe. O coração está muito longe e distante da comunidade ou dos irmãos muçulmanos.
mas ele por fora mostra-se que ele é muçulmano. Duvida assuntos de Allah subhanahu wa ta'ala. Duvidar da hipocrisia, não duvidar por via de waswas, por via de waswasa. Em algum momento aparece isto, desde que a pessoa não obedeça e peça sempre a Allah subhanahu wa ta'ala que proteja esta pessoa. Então essa pessoa já não cai no perigo se Allah subhanahu wa ta'ala proteger esta pessoa que sofre de waswas. Quanto ao munafiq, o munafiq é aquele que duvida totalmente assuntos de Allah subhanahu wa ta'ala, ou duvida totalmente, ou duvida a maior parte desses assuntos, ou então a menor parte desses assuntos. Desde que duvide, por mais que não seja tudo, por mais que creia tudo, mas enquanto duvida alguns pontos, por exemplo, acredita que o inferno existe, mas não acredita que o paraíso existe, este já não é muçulmano, este é kafir. Assim como também duvidar com assuntos do qabr, também essa pessoa não está dentro dos muçulmanos. O segundo kafir, o número 2, é o murtad. Esse já que eu estava a mencionar aqui, que eu estou a mencionar hoje. Murtad é um muçulmano, ele acredita naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tudo mencionou. O mensageiro que menciona, ele acredita, reza, faz salah, tudo, mas um dia, 2 dias depois, aparece-lhe por mais alguma coisa que vai lhe levar a sair do Islã. Ou então vai deixar de rezar, de fazer salah, mas já acredita no coração que salah é obrigatório, mas ele deixa por preguiça, ele deixa, abandona. Esse é murtad, esse é o kafir, o segundo kafir mais perigoso e que terá castigo mais pesado depois do munafiq. Esse é murtad, a pessoa que renunciou ao Islã. Ou então apareceu-lhe uma informação, shubha, uma deturpação, uma informação por via de algumas pessoas. Vamos supor que aparece alguém, um cristão, qualquer que for aí, e começa a mencionar alguns assuntos da Bíblia, que olha, veja lá, Jesus é filho de Deus, Allah menciona, veja, a Bíblia diz assim, temos esse versículo, ou então vem dizer que Jesus é... Coisas dessa, ao ponto de te trazer versículos do Alcorão que nem dizem isso, mas por entender da forma que você vai entender de uma forma errada, acaba acreditando que normalmente o Jesus é filho de Deus. Aqui já você é murtad, você sai do Islã, suas ações ficam anuladas e você já é kafir. E se aparece alguém te dar da'wa, te aconselhar, dizer, olha, isso é shubha, não é nada de verdade, você tem que voltar para o Islã, ler kalima novamente, voltar para o Islã. Você, porque não era muçulmano, mesmo serem 5 minutos que você saiu fora do Islã. Então, aqui, uma dessas coisas. Ou então, acredita que existe alguém que venha te trazer algumas informações, de modo que você venha acreditar aquelas informações. Shubha, tudo isso, deturpações, tudo isso. Você acredita que não, todas as religiões são de Deus, não só apenas o Islã, mas também o cristianismo, porque está a falar também de Allah, aliás, está a falar de Deus, segundo eles, né? Mas você vem acreditar que não, o cristianismo também faz parte da religião de Allah. Aqui você sai do Islã, porque você desmentiu o Corão. Allah subhanahu wa ta'ala disse, inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Inna ad-dina, na verdade a religião, isto é, inna ad-dina al-maqbula, na verdade a religião aceite perante Allah é o Islã. Então, você logo desmente o ayah. E quando você diz todas as religiões são de Deus, cada um será julgado, não é para julgar umas pessoas, cada um tem que adorar o que quiser, tudo isso, você está a desmentir a ayah, e o Corão está a desmentir os profetas também que passaram, e você já sai do Islã. Então, este é o segundo tipo de kafir. Ainda falando sobre esses pontos em que leva alguém a sair do Islã por causa de shubhat, por causa de deturpações, como o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, al-halal bayyin wal-haram bayyin, o halal está claro e o haram está claro. Inna al-halal bayyinun wa inna al-haram bayyin. Por certo, o halal está claro e o haram está claro. Wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun min an-nas. Entre os dois, entre o halal e o haram, existem assuntos duvidosos, existem deturpações que muita gente não sabe disso. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Quem afastar-se, abster-se destes shubhat, esses assuntos duvidosos, essas deturpações, então essa pessoa já فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ, esse protegeu a sua religião e a sua honra. Significa, esse está salvo, essa pessoa já alcançou a salvação. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ, quem cair nestes shubhat, nesses assuntos duvidosos, em que você não sabe se é que é o halal e o haram, você não sabe, وَقَعَ فِي الْحَرَامِ, essa pessoa já caiu no haram. Portanto, é melhor a pessoa afastar-se tudo aquilo que lhe leva em dúvida, tudo aquilo que não lhe dá certeza,
a pessoa afastar-se antes da pessoa estar lá. Antes da pessoa chegar lá, então estar longe desses assuntos. E é isso que vai atrapalhar muitos muçulmanos no tempo de Dajjal. O Dajjal, quando aparecer, Dajjal vai aparecer no momento em que as pessoas, no momento em que os muçulmanos estarão de muita confusão, terão muita confusão, quer dizer, andarem a discutirem sobre assuntos do Islã, tudo isso, no momento de muita confusão, e nós estamos num desses momentos de muita confusão, ou se calhar estamos ou dentro do tempo, ou então estamos perto do tempo do surgimento de Dajjal, wallahu a'lam. Então, falando disso, de que o Dajjal, quando aparecer, vai passar em três fases. A fase em que ele vai dizer que eu sou Deus. Quando ver que ainda não está a ter muita saída, vai dizer que eu sou filho de Deus. Quando ver que não está a ter muita saída, vai dizer que eu sou profeta. Não, nessas três fases, uma dessas coisas que você aceitar a ele, por causa de algumas deturpações. Por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, quem ouvir que o Dajjal está aí a vir, arranja o caminho. Você tem que procurar a sua saída. Você ouviu que Dajjal está num sítio de quilômetros depois, ou distrito depois, província depois, melhor procurar seu sítio de você se esconder, de você fugir a este Dajjal, este mafioso que virá, que será um teste grande para os crentes, um teste que nunca existiu desde a criação do mundo, nunca existiu teste igualmente a tempo de Dajjal. Neste caso, será o fitna mais grave para os muçulmanos desde a criação do mundo até Qiyamah. Não haverá mais nada mais pesada do que o surgimento de Dajjal. E ele há de vir no momento em que as pessoas vão abandonar de falar dele nos manabir, nos mimbares, vão deixar de falar deles, de alertar as pessoas, pois é um dos sinais que cada profeta alertou seu povo. Cada profeta alertou seu povo de que virá um falso mentiroso, que é este Dajjal. E neste ponto, ele vai trazer algumas fantasmas, vai usar alguns jinnis, alguns shaitanes, em que esses shaitanes, na aparência do seu pai, que já perdeu a vida há bom tempo, na aparência da sua mãe, que perdeu a vida há bom tempo, que vão te induzir você a acreditar nele, a crer nele, de que esse é profeta, ou esse é Deus, ou esse é filho de Deus, coisas dessa. E se você não ter a sorte e não ter a firmeza, e Allah não te der a firmeza, você acabará aceitando a ele. Isso tudo por via de shubhat, deturpações. E ninguém deve sair para ir combater a ele com a intenção, ou seja, com o motivo de se saber ou de se ver de que ele é um dos melhores crentes. Lá, né? Você ouviu que o Dajjal está a vir, então arranje um sítio de se esconder e não se encontrar com este Dajjal. E neste momento o crente vai fechar a sua casa, fechando dentro da sua família, para a sua família não sair fora, para não assistir esses teatros de Dajjal, este Dajjal, este kafir, que aparecerá no fim do mundo. Ele será um judeu e vai desviar muita gente. E o Islã neste tempo só vai ficar poucas zonas, né? Como a Arábia Saudita, Medina, Meca, Jerusalém, Damasco, alguns que também outras zonas, alguns muçulmanos que vão continuar ainda com a firmeza. E muitos muçulmanos vão seguir a ele por causa de shubha, por causa de deturpações. Coisas que ele vai te mostrar que você não vai saber se é que é verdade ou se é que é mentira. E isso é que vai levar a muitos a aceitarem este Dajjal. E muitos que vão lhe seguir são judeus, aliás, são mulheres. Mulheres também vão seguir, muitas mulheres, quer dizer, a maior parte do número, muitas mulheres vão seguir a este Dajjal. Portanto, isso indica que, olha, quando você ouve, existe um assunto de shubha, então não pode aproximar. E esta é a doença de muitos de nós. Só estamos a ouvir um grito no mercado, todos estão a correr, estão a vender onde estão a vender, estão a deixar lá as suas mercadorias, estão a correr para ir assistir. Não se sabe se é que num dia que você vai correr, este grito não será por via de este Dajjal e seus adeptos, e será difícil você largar deste azar que vai acontecer em muitos corações ou muitas pessoas, e poucos muçulmanos continuarão firmes, aqueles muçulmanos que continuarão firmes. Então, isso tudo é ridda. Esses todos que vão aceitar a ele, por mais que façam salah, não façam ou façam, vão sair do Islã. Todos serão kafirs e
esses que serão murtad. Então murtad é o segundo kafir mais perigoso depois de munafiq. Perigoso é o quê? Perigoso no castigo, que terá castigo mais severo depois de munafiq, é a pessoa que é muçulmana e abandonou o Islã depois de ser muçulmano. Este é murtad. Este é murtad. E o terceiro kafir é kafirun asli, que é aquele kafir que desde que nasceu nunca foi à mesquita, nunca rezou, nunca foi muçulmano e até agora já continuou kafir. Não estou a referir naqueles períodos em que ele era criança, estou a referir no período em que ele já é crescido, nunca foi à mesquita, nunca rezou, nunca foi muçulmano, normalmente nunca foi muçulmano. Então, este é kafirun asli, este é o terceiro kafir depois daqueles dois. E o quarto é o kafir kitabi. O kitabi é o judeu ou o cristão. O kitabi é o judeu ou o cristão. Também é kafir. Allah subhanahu wa ta'ala chamou eles de kafirs. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا. Allah subhanahu wa ta'ala disse الذين كفروا. Quem? Min ahli al-kitab, dentre os adeptos do livro, wal mushrikina, e os idólatras, que são aqueles kafres que adoram outras coisas. Então, os kafres dividem-se em três classes e você não pode ser uma dessas classes. Você não pode ser uma dessas classes, ou munafiq, ou murtad, ou kafirun asli, ou kitabi. Esses todos são kafres e, caso morrerem assim, permanecerão no inferno. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Man yartadda minkum an dinihi", quem de vós renunciar à sua religião, fayamut wa huwa kafir, ele morrer enquanto é kafir, então essa aí, a sua ação toda, suas ações estão anuladas, todas elas da vida mundana, assim como do akhirah. Então esta é a parte da crença, al-i'tiqad, ainda que eu estava a falar da semana passada e ainda não ultrapassamos neste ponto. Então nós temos que ter cuidado nessas vertentes, cuidado com shubhat, deturpações, assuntos que vão nos tirar do Islã. Por aqui eu paro, que Allah subhanahu wa ta'ala afaste-nos dessas todas descrenças. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.